Professor, qual é a melhor intensidade de treino para aumento do consumo máximo de oxigênio? Eu sou o professor Fábio Sesquini do Viajando pela Fisiologia e hoje eu vou responder essa pergunta para você. Bom, eu recebi a seguinte pergunta: professor, qual que é a melhor intensidade de treino para aumentar o consumo máximo de oxigênio? E essa é uma pergunta interessante, né? Porque quando a gente fala em adaptações do exercício, sem dúvida nenhuma, uma das adaptações mais importantes é o aumento do consumo máximo de oxigênio. E por que que o aumento do consumo máximo de oxigênio é uma adaptação importante ao exercício? Basicamente por duas razões. Primeiro, o consumo máximo de oxigênio ele é indicador da aptidão cardiorrespiratória. O que é a aptidão cardiorrespiratória? A capacidade que você tem de fazer exercícios onde o metabolismo predominante é o metabolismo aeróbico e conseguir sustentar esse tipo de exercício o maior tempo possível. Então, a aptidão cardiorrespiratória é preditora da saúde cardiovascular do ser humano. Portanto, pessoas mais treinadas têm um valor de consumo de oxigênio maior em comparação às pessoas do mesmo sexo, da mesma idade, que não são treinadas. Por isso que pessoas mais treinadas são pessoas que têm a saúde cardiovascular melhorada. Então, obviamente que quanto maior for o seu valor do consumo máximo de oxigênio, melhor é a sua saúde cardiovascular. Quanto melhor for a sua saúde cardiovascular, mais o aspecto de proteção contra doenças cardiovasculares você vai ter. E o segundo aspecto, por que o consumo máximo de oxigênio é uma adaptação importante ao exercício, é porque hoje uma das maiores, se não a maior demanda que nós temos na nossa área, são as pessoas procurando treinar com o objetivo de emagrecimento. E boa parte das adaptações necessárias para induzir o emagrecimento estão associadas ao consumo máximo de oxigênio. Então hoje nós sabemos que se você treinar, não importa o nome do treino, o tipo do treino, mas se você treinar e esse treino aumentar por alguma forma o consumo máximo de oxigênio, é que por trás disso houveram adaptações importantes que vão sustentar esse emagrecimento, beleza? Então, por isso que veio a pergunta. Então, para a gente entender qual que é a melhor intensidade de treino para aumentar o consumo máximo de oxigênio, nós precisamos relembrar alguns aspectos importantes do famoso consumo máximo de oxigênio, que é o seguinte: o que é o consumo máximo de oxigênio do ponto de vista da fisiologia do exercício? Do ponto de vista da fisiologia do exercício, o consumo máximo de oxigênio é a relação entre o débito cardíaco e a diferença arteriovenosa de oxigênio, ou seja, num esforço máximo, o quanto de oxigênio todas as suas mitocôndrias ao mesmo tempo vão consumir vai depender da capacidade cardíaca de bombear o sangue em alta velocidade para esse músculo e vai depender da habilidade desse músculo de raptar o oxigênio do sangue, transportar para dentro das mitocôndrias e lá nas cristas mitocondriais reagirem com os nutrientes para auxiliar no processo de formação de energia. Então, quando a gente fala assim, olha, o indivíduo é sedentário, começou um programa de exercício com você e depois de um tempo o consumo máximo de oxigênio dele aumentou, a pergunta que você tem que se responder é a seguinte: aumentou por quê? Por que o consumo máximo de oxigênio aumenta com um programa de exercício? Porque o programa de exercício ele induz adaptações fisiológicas tanto no sistema cardiovascular quanto no metabolismo energético que somados vão responder por esse aumento do consumo máximo de oxigênio. Então, por exemplo, olha como é interessante. Hoje nós sabemos que quando o consumo máximo de oxigênio aumenta, ele aumenta muito mais pelas adaptações metabólicas do que pelas adaptações cardíacas. Por quê? Porque o teu coração tem um tamanho, o teu coração tem uma capacidade adaptativa, porém uma capacidade menor em função às adaptações metabólicas. Então, se a gente pensar, por exemplo, no coração, nós sabemos hoje que a principal adaptação cardíaca que responde pelo aumento do consumo máximo de oxigênio é um aumento no famoso volume sistólico cardíaco.
Então, o que é volume sistólico cardíaco? É a quantidade de sangue que o ventrículo esquerdo ejeta para a artéria aorta cada vez que ele entra em contração. Então, pessoas treinadas, em geral, têm uma câmara ventricular maior, em geral, têm um coração mais forte e, tendo uma câmara ventricular maior, cabe mais sangue ali dentro. Tendo um coração mais forte, quando esse ventrículo esquerdo ele contrai, cada vez que ele contrai, ele ejeta uma maior quantidade de sangue para a artéria aorta. E aí aumentaria a disponibilidade de sangue no sistema cardiovascular para ser, obviamente, para transportar oxigênio, por exemplo, para os músculos em exercício. Então, nós sabemos hoje que o volume sistólico cardíaco, ele aumenta principalmente com treinos em intensidades vigorosas. Então, por exemplo, não adianta eu pegar um treino cardiorrespiratório e levar, ter a intensidade leve, porque o consumo máximo de oxigênio ele vai aumentar, mas ele não vai aumentar porque houve um aumento do volume sistólico, porque aumento do volume sistólico somente vai acontecer se o treinamento ele for vigoroso, beleza? Agora, quando a gente fala no aspecto metabólico, que é a diferença arteriovenosa de oxigênio, existem aqui 4 adaptações que respondem, que explicam o aumento do consumo máximo de oxigênio com o programa de exercício. Então, primeiro, aumento na quantidade de uma proteína intramuscular chamada mioglobina. Então, só fazendo uma analogia, a hemácia está no sangue, tem uma proteína chamada hemoglobina que transporta o oxigênio do alvéolo pulmonar até o músculo. Quando esse oxigênio se desliga da hemoglobina e migra para dentro da célula muscular, esse oxigênio vai se ligar a uma outra proteína, que é chamada mioglobina, que vai transportar esse oxigênio até as mitocôndrias. Então, quando você treina, uma das adaptações ao treinamento é aumentar o número de mioglobinas disponíveis dentro do músculo. Isso aumenta com o treino de musculação, isso aumenta com o treino do peso do corpo, isso aumenta com o treino dentro da água, isso aumenta com a maioria dos modelos de treino que você tem. Beleza? Segundo, você tem um aumento no número e no tamanho das mitocôndrias. Portanto, se eu tenho mais mitocôndrias e mitocôndrias maiores, obviamente que vai caber, vai ter maior possibilidade de caber mais oxigênio ali dentro. E mais oxigênio ali dentro, mais oxigênio vai ser consumido. Mais oxigênio sendo consumido, obviamente que a capacidade de transformar esse movimento em intensidades máximas também aumenta. Terceiro, a capacidade mitocondrial de produzir mais enzimas aeróbicas e fazer com que todas as enzimas mitocondriais trabalhem num ritmo maior, portanto aumentando a produção de energia. E a última adaptação é um aumento na capilarização sanguínea, ou seja, na vascularização nesse músculo. Então eu tendo mais sangue chegando nesse músculo por um aumento da circulação sanguínea nos capilares e pela formação de novos capilares, obviamente vai circular mais sangue. Circulando mais sangue, chega mais oxigênio. Então, quando você fala assim, nossa, eu treinei o meu aluno e aumentou o consumo máximo de oxigênio, o que você está dizendo é que está acontecendo todas essas adaptações que refletem no aumento do consumo máximo de oxigênio. Então, no caso do volume sistólico, é intensidade vigorosa. No caso da diferença arteriovenosa, é intensidade leve para um iniciante. E intensidades de moderado a vigoroso também, obviamente, disparam essas adaptações aqui. Então, se a gente pegar indivíduos iniciantes em programa de exercício, colocar essas pessoas para fazerem treino cardiorrespiratório ao longo de 12 semanas e medir o consumo máximo de oxigênio antes de iniciar o treino e após o treino, imaginando que a única diferença entre o treino para essas pessoas seria a intensidade leve, moderada e vigorosa, o que a gente vai ver e encontrar na literatura é isso aqui, ó. Então aqui eu tenho um gráfico, onde aqui eu tenho aumento percentual do consumo máximo de oxigênio em 12 semanas de treinamento cardiorrespiratório, e aqui eu tenho treinos sendo realizados com maior volume, porém intensidade leve,
com maior volume em intensidade moderada e com menor volume, porém compensado por um aumento na intensidade. E aí olha como é interessante isso aqui, ó. Presta atenção agora, presta atenção agora. Para um iniciante que ficar 12 semanas, 3 vezes por semana fazendo treino em intensidade leve, ele vai ter aumento do consumo máximo de oxigênio? Vai! Quanto? Por volta de 7, 8%. Por quê? Porque ele vai aumentar um pouquinho a mioglobina. Ele vai acelerar um pouquinho a atividade das enzimas aeróbicas. Ele vai aumentar um pouquinho a capilarização muscular. E esse pouquinho de adaptação responde por um pouquinho de aumento de VO2. Agora, se eu fizer um treino em intensidade mais moderada, com um volume maior, eu tenho o potencial de aumentar aqui por volta de 12 a 15% do consumo máximo de oxigênio no período de 3 meses, treinando 3 vezes por semana. Por quê? Porque o treino moderado vai aumentar a quantidade de mioglobinas, vai aumentar a quantidade e o tamanho das mitocôndrias, vai aumentar a quantidade e a velocidade de ação das enzimas aeróbicas e vai aumentar a vascularização no músculo numa magnitude maior do que o treino leve. Então, se eu vou ter adaptações acontecendo numa magnitude maior, isso responde por um aumento também mais expressivo do consumo máximo de oxigênio. Agora, se eu fizer treinos vigorosos, e treinos vigorosos não tem como você ficar 15 minutos na intensidade vigorosa sem parar. Então, quando você fala de treino vigoroso, você está indo para treinos intervalados, onde você vai intercalar momentos de esforços mais intensos com momentos de recuperação. Então, em geral, é um treino de menor volume, porém numa intensidade relativa maior. Então, olha o que acontece com o aumento do consumo máximo de oxigênio. Por volta de 20 a 25% no espaço de 12 semanas, que são 3 meses. Então a pergunta é, por que se eu fizer o treino vigoroso, eu vou ter no mesmo espaço de tempo um aumento mais expressivo do consumo máximo de oxigênio do que no treino moderado, no treino leve? Porque primeiro, fez vigoroso, eu vou adaptar volume sistólico, que no moderado e no leve eu não vou conseguir adaptar. Então eu já tenho um aumento maior do consumo máximo de oxigênio porque eu aumento o volume sistólico cardíaco. Primeiro ponto. Segundo ponto, na intensidade vigorosa, presta atenção nisso. Concorda que na intensidade vigorosa você vai produzir muito mais lactato do que na intensidade moderada? Por quê? Porque você tem maior ativação da glicólise anaeróbica. E o lactato é o principal, atenção, sinalizador para as mitocôndrias aumentarem de tamanho e para que essas mitocôndrias aumentem o número de mitocôndrias seja aumentado dentro da célula muscular. Então o treino vigoroso, ele exerce um impacto aqui e aqui maior no mesmo período de tempo comparado à intensidade moderada, à intensidade leve. Conclusão? O VO2 máximo, ele aumenta percentualmente mais depois de um programa de exercício equiparado pelo mesmo tempo. Então, a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: o meu aluno, eu preciso, num espaço de tempo fixo, aumentar mais ou aumentar menos o consumo máximo de oxigênio? Não, eu tenho que aumentar o máximo que eu conseguir. O máximo que eu conseguir porque é essencial, porque é importante, beleza, tá aqui o modelo. Não, eu tenho que aumentar, mas eu não preciso aumentar tão rápido assim. Eu tenho um espaço de tempo maior para poder aumentar. Está aqui o modelo. Ah, eu tenho um aluno que eu preciso aumentar para garantir segurança cardiovascular, mas ele odeia treinos moderados, ele odeia treinos intensos, é um aluno chatinho. Pô, tá aqui, ó. Só que também não prometa para ele que ele vai aumentar 20%, 30%, porque não vai. Portanto, a fisiologia, ela é a base do treinamento. E se você entender de fisiologia, você entende de treinamento. Então não tem mistério nenhum aqui quando você entende a fisiologia por trás disso daqui. Agora, professor, mas como é que eu sei o quanto que aumenta o consumo máximo de oxigênio do meu aluno? Bom, você tem que fazer um teste aeróbico, fazer um teste antes de começar um programa de exercício, e depois de alguns meses de exercício você vai lá e faz um outro teste. Professor, mas eu não sei qual teste fazer, eu não sei como prescrever a partir do teste, e depois que eu tiver o resultado da reavaliação, como é que eu mostro, o que eu tenho que falar para o meu aluno? Cara, presta atenção aqui agora, olha para mim e presta atenção. Tá vendo esse livro aqui? Esse livro aqui
é a nova edição do livro Avaliação Física Como Você Nunca Viu. E esse livro aqui, ele foi aumentado, foi acrescentado mais 2 capítulos, e neste livro aqui você vai descobrir como fazer um teste aeróbico nos seus alunos, como prescrever o treinamento em diferentes intensidades a partir de um teste aeróbico, e aqui eu coloquei um capítulo que ensina você o passo a passo do que você deve falar, do como você deve mostrar os resultados da reavaliação para o seu aluno. Esse livro aqui vem com uma planilha gratuita para você aplicar uma técnica que eu ensino aqui. Esse livro vem com uma certificação de 10 horas em avaliação física, com certificado de 10 horas. E esse livro aqui eu não contei para ninguém ainda que eu reeditei ele. Você do YouTube é o primeiro que está sabendo disso. Então, vai agora no link que está na descrição do vídeo, lá tem todo o conteúdo do livro para você ver, tem todos os bônus e tem a condição de pré-lançamento, que é o maior desconto que você vai ter, e eu estou oferecendo isso somente para você que é do YouTube primeiro, depois eu vou falar lá no Instagram, depois eu vou falar nas minhas listas internas, depois eu vou colocar no meu site, mas aí não vai ter o desconto que tem para você. E ó, eu só tenho 1000 exemplares desse livro, e se você comprar, por respeito a você, eu vou fazer a dedicatória em todos os exemplares, beleza? Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, compartilhe. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Eu quero chegar a 200 mil inscritos até o final de 2022. Então me ajude neste propósito. Afinal de contas, juntos somos mais fortes e juntos vamos mais longe. Um grande abraço. Não está inscrito no canal, se inscreva. É gratuito. Todas as terças e todas as quintas, um novo vídeo para você. Livro ampliado, um capítulo novinho de como você deve falar com o seu aluno, como você deve mostrar os dados da reavaliação para o seu aluno. Grande abraço e até